Obrigada, Tuca. Só um minutinho. Quando... Não sei se vocês já estão vendo. Vou ver aqui. Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Pronto, obrigada. Só um minuto, porque minha internet está um pouquinho ruim. Então, tá aparecendo aqui carregando. Acho que se tu desligar a câmera, Axel, acho que tu consegue apresentar. Acho que os dois vai ficar lento a internet. Se quiser, eu posso apresentar. Oi, gente, boa noite. Minha internet caiu, infelizmente. Então, eu vou tentar apresentar no celular. A Educa está apresentando o slide. E eu vou falar pelo celular. Então, quando estabilizar, eu entro novamente pelo notebook. Educa, tu pode colocar no primeiro slide, por favor? Obrigada. Vejam só, gente. O tema dessa palestra é Engenharia e sua ligação com o setor aeroespacial. Eu creio que muitos de vocês sabem, né, que existe a engenharia aeroespacial. A gente está vivendo, né, a nossa segunda corrida espacial nesse momento. A gente está vivendo muitos marcos históricos, né, nesse ano, nessa década. Inclusive, né, esse ano tiveram muitas novidades. Logo, eu vou apresentar um pouquinho sobre mim e sobre o Asa Branca, Aerospace. Duca, passa, por favor. O Asa, como vocês sabem, né, é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, que tem o objetivo de desenvolver foi, o setor aeroespacial, né? Seja na área de engenharia, tanto como na de comunicação, direito, saúde, educação, em todas as áreas. Então, a gente tem equipes voltadas a isso, né? Para o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais que possivelmente vão ser aplicadas, seja em competições, artigos, até
para pesquisa mesmo, seja em um setor que vincula ao outro. Nosso objetivo em si é agregar à sociedade esse tema tão de fácil acesso, mas ainda possui um estereótipo de difícil acesso. Né? Duca, por favor. Então, como eu havia dizendo, né, estava dizendo, os nossos projetos são vinculados a competições, ao desenvolvimento de artigos, pesquisas. Logo, a gente está fazendo 2 foguetes, né, para a competição latino-americana de foguetes, Latin American Space Challenge, Alaska. E também um para a Maratona Brasileira de Mini Foguete. Mas vocês pensam, vamos fazer um foguete só por fazer. Não. Tudo no Asa Branca a gente faz por uma missão. Todos os projetos possuem uma missão, um objetivo a ser alcançado. Seja para o rastreamento de dados, rastreamento de derramamento de óleo, por exemplo, no nosso projeto de drones, né? Seja para lançar um mini satélite, um Pocket Cube, né? Seja para testar um novo propelente. Então, todos os gastos são milimetricamente calculados e pretendidos para a gente alcançar essa missão. Então, a gente está participando dessas 2 competições atualmente, o projeto de foguetes, né? E, Duca, passa, por favor. E atualmente a gente está fazendo 3 satélites, né? 3 CubeSats. CubeSats por quê? Né? CubeSats são aqueles satélites que possuem o dimensionamento 10x10, né? Pocket Cube é aquele 5x5. Então a gente está fazendo 3 satélites, um para o INPE e 2 para a EB, Agência Espacial Brasileira. Eles, cada um tem uma missão. O do INPE é pro rastreamento, né? De dados. Eu não me lembro certo o do INPE, mas o da EB eu lembro, que é a UBSAT. A competição da EB é a UBSAT. E nesse a gente tem 2 satélites, que é o Demeter e o LabSat. O LabSat é um laboratório espacial, né, como o nome propõe. Então a gente visa estudar diversos experimentos no espaço com esse satélite. Já o Demeter, ele vê a parte de desertificação no Nordeste brasileiro. Então, se ganharmos, né, essa competição, vamos lançar esses satélites. Então, vai ser um momento histórico para o UFPE, como para o Asa Branca, chegar a lançar um satélite realmente no espaço. Falando agora, né, sobre drones. Drones está mais voltado para a equipe de inteligência artificial do Asa Branca. Como eu havia dito, né, ele estuda a equipe, né, volta o estudo para o derramamento de óleo. Como vocês sabem, a gente teve aquele problema, infelizmente, no Nordeste brasileiro, por conta do derramamento de óleo. A gente tem a equipe de educação que está propondo esse evento onde vocês estão, onde estamos. Que eles possuem diversos projetos, né? Duca é a pessoa que, Maria Eduarda, é a pessoa que está apresentando, ela é a chefe de educação. Então, eles possuem diversos projetos para estimular as crianças, os adolescentes desde pequenos, a conhecerem essa área aeroespacial e tirarem esse estereótipo que é algo difícil de ser alcançado. Que você sonha em ser astronauta desde pequeno, mas infelizmente você acaba esquecendo desse sonho, deixando de lado, pensa que é algo apenas de filme científico ou de pessoas
que já trabalham diretamente com esse setor, pessoas que conhecem pessoas, né, esse networking que vai te levar para essa área. Então, a equipe tem essa intuição, tem essa visão. E a gente também tem a área de direito espacial, que eu quero comentar mais para frente com vocês. E agora, nesse processo seletivo que estamos tendo, vamos ter a equipe de saúde, né? Essa parte de biossegurança que nasceu com a corrida espacial, que eu também vou falar, dando muitas coisas aqui. Então, a equipe de saúde, né? Ela vai começar agora com pessoas, né? Com membros de medicina e de engenharia médica, que vão ser orientados pela professora Silvia, que é médica. E ela é uma das pessoas que, particularmente, eu admiro muito, porque ela conhece muitos setores e tudo ela vincula para a aeroespacial. Então, eu não sei se vocês sabem, mas a professora Silvia, ela escreveu um livro que é a base da biossegurança, que é usado no país todo, né? Então, ela sabe muito a importância da saúde para o setor aeroespacial. Do que você falou, teste? Vocês estão me ouvindo? Oi. Ah, pronto. Desculpem essa... esses pequenos detalhes técnicos. Enfim, se eu cair, é minha internet, gente. Desculpem. Por isso que eu não tô com a câmera aberta também. Pra não forçar tanto. Continuando, né? Se a gente colocar no Google, jogar no Google o que é engenharia, a gente vai obter esses resultados, né? Aplicação de métodos científicos ou empíricos, a utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Mas, particularmente, eu não gosto dessa definição, né, do ato de engenhar, né, da engenharia. Gosto e não gosto.
Nós engenheiros, futuros engenheiros da atualidade, digamos assim, temos que ter a visão da utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano e da própria natureza. Eu penso... Oi, Rose. Não sei a comentar que acho que na aula de introdução ao direito, sociologia, não sei, alguma dessas cadeiras de humanas, a gente estuda sobre isso, é bem debatido sobre isso, sobre você vê a natureza como um recurso, sabe? Só o fato de você enxergar tudo que tem ao seu redor como recurso já é um problema. Então, eu lembro que eu fiz um trabalho, eu não sei em qual cadeira foi, mas de forma que essa responsabilidade ambiental pudesse ser associada diretamente ao profissional engenheiro e que isso fosse ensinado diretamente na grade do curso, sabe? Não fosse uma coisa assim distante do profissional, mas que o profissional fosse ensinado dentro da universidade a tratar a natureza não como recurso, mas como uma coisa que ele tem que conviver em equilíbrio. E também, puxando um pouquinho para uma coisa que tem a ver também com essa questão de convivência, em equilíbrio, etc., seria trazer nossas ações, nossas implementações, a tecnologia, etc., para a acessibilidade de pessoas com deficiência, porque eu realmente não vejo dentro do CTG, por exemplo, projetos voltados e projetos que, no mínimo, pensem em pessoas com deficiência. Ah, vou implementar isso, mas eu estou incluindo todo mundo? Então, acho que é bem problemática essa conscientização do engenheiro ainda. Era exatamente isso que eu ia falar. Exatamente. Eu até agradeço por isso. Essa noção, digamos assim, que os futuros engenheiros, né, nós estamos começando a ter, é importantíssima. Né? Os nossos recursos naturais são de extrema importância, como você sabe. Então, a gente, por exemplo, né, existem vários, milhares de satélites orbitando a Terra nesse momento. E Elon Musk, né, por exemplo, ele disse que ia lançar 12 milhões, 12 mil satélites, não sei. Que é mais que o dobro, né? Eu não lembro ao certo a quantidade. Desculpem se eu errei. Mas o que a gente vai fazer com isso, né? A questão do lixo espacial é uma coisa a ser debatida. Né? Essa questão do direito, quem pode lançar, quem não pode. Se Elon Musk chegar em Marte, ele disse que vai ser o rei de Marte, né? O que vai ser? Né? Então, a gente já vai migrando para outras áreas, digamos, aeroespaciais, que muita gente não enxerga, né? Enxerga apenas a engenharia, né? Luca, passa, por favor. Aí que chega a exploração espacial, né? Chegamos na Guerra Fria. Eu só vou ver o comentário de Rodinei. Muito lixo espacial traz problema para a natureza e para o próprio avanço tecnológico em si, pois esse lixo ocasiona colisões com satélites que estão em operação. Isso, Rose. Fora a questão econômica, né? O quanto custa para lançar um satélite e, digamos que ele não alcance o resultado pretendido por conta disso. 500 colisões em média por ano. Isso é muito, 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 muito. Exatamente, muito, né? Mas aqui, falando sobre a Guerra Fria, acho que todos que estão aqui sabem o que foi a Guerra Fria, né? E foi uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 1957 a 1961.
91. Então, eles queriam garantir a hegemonia entre as diferenças entre os níveis da diplomacia, da economia, militar, da tecnologia entre si. Né? Tem derramamento de sangue. Por conta disso, né, houve a corrida espacial. Né? Eu até coloquei essa imagem entre os Estados Unidos, entre as bandeiras. O homem chegou à Lua, né, em 1969. Se a gente parar para pensar, eu não sei a idade de vocês, mas digamos que temos em média 22 anos, 23, por aí, a média das pessoas que estão aqui. Não faz muito tempo, né? A gente está vivendo algo recente, mas se a gente comparar o avanço tecnológico que houve desde aquela época para cá, é gigante. Duca, passa, por favor. Próximo slide. Enfim. Elon Musk, né? Eu estou falando muito da SpaceX, mas existem muitas empresas privadas que estão crescendo em nível exponencial. Eu falo da SpaceX porque é a empresa que, na minha concepção, é a mais conhecida do setor aeroespacial e que teve um marco histórico muito grande. Ô, Duca, passa de novo, que depois tu volta. Pronto, é essa imagem mesmo. Nessa imagem, a gente tem 2 marcos históricos que todo mundo sabe. E foi 2 foguetes, né? Que marcaram a história do ser humano. O Saturn V e a Dragon... Esqueci o nome da Dragon. Que foi lançado em 2020, ano passado. E o Saturn V em 1969. Então, o lançamento espacial privado, né, tem essa questão da equação de ser reutilizado, digamos assim. Facu 9, isso, exatamente, Lucas. 9. Eu estava confundindo e lembrando da Starship, né? A Starship que vai levar o homem a Marte. Mas, enfim. Do ponto de vista econômico, né, se a gente parar para pensar, dependendo da missão, né, os foguetes reutilizáveis garantem mais ou menos 90% de economia, né, para o lançamento. Então, digamos que antes, para se lançar um foguete, a gente gastava 100 milhões de dólares. Hoje, na empresa privada, a gente gasta 10 milhões. Né? A Rússia, né, oferece esse programa, né, de forma não privada, mas você pedindo, não sei ao certo essa parte, né, de como funciona, mas ela cobra 80 milhões por astronauta, né, para levar para a Estação Espacial Internacional. Então, 80 milhões por astronauta é muita coisa que poderia ser gasto com a exploração de outra forma. Então, a empresa privada aí a gente reclama da passagem de ônibus. Então, a empresa privada, ela tem essa questão dos novos materiais também. Ela tem a questão da migração, né, dos novos materiais para o lançamento de foguetes, dos novos astronautas, da exploração de outros planetas. Aquela discussão que se manda um robô humano para o espaço. Por exemplo, né, tô falando muito do Elon, mas o Elon tem as empresas mais famosas dele são a SpaceX e a Tesla. Então, não sei se vocês sabem, mas as tecnologias que são testadas e comprovadas na SpaceX, ele já aplica
nos Teslas, né? Então, possivelmente, eu não sei se é uma concepção particular minha, mas a era de carros espaciais está se tornando realidade, né? Então, a gente vê carros cada vez mais avançados, ambições maiores do ser humano. Então, essa questão, né, dos marcos históricos, né, está diretamente ligado ao nosso futuro, né, como vocês sabem. Então, a gente também tem essa democratização do acesso ao espaço, que muita gente, né, pensa que é algo simples, mas, como eu falei, tem a parte de direito espacial que é de extrema importância. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Volta ao slide, por favor. Pronto. Aí tem alguns exemplos, né, do que aconteceu no espaço durante a Guerra Fria, que eu imagino que muitos de vocês sabem, que é algo que a gente conhece no ensino médio, mas muitos não têm essa oportunidade de aprender. Tem a Sputnik 1, que foi o primeiro satélite a orbitar a Terra, né? E durante a Guerra Fria, né, como eu falei, teve a questão da diplomacia, da economia, do setor militar, do setor tecnológico. Então, essa exploração proporcionou e proporciona, né, bens que a gente tem atualmente e a gente não percebe, como os óculos solares, né, o GPS, que todo mundo usa, a nossa internet, a internet que está ruim agora, é algo diretamente ligado, né? Duca, passa de novo, por favor. De novo? Não, para o próximo. Pronto. Obrigada. A questão do acesso ao espaço, né? Finalmente cheguei aonde queria chegar. Essa democratização, né, do acesso ao espaço traz diversos benefícios para a humanidade. Benefícios são o que nós estamos vivendo atualmente, né? A questão do lançamento de satélites universitários. Como eu falei para vocês, talvez o LASA vá chegar, nosso sonho é chegar a lançar um satélite ou mais no espaço. Então, o engenheiro atualmente, né, se ele busca, se ele vai atrás, ele pode fazer algo que você pensava ser simples durante a graduação, mestrado, doutorado, e já aplicar. E quem sabe, né, alguma empresa privada ou até o setor público esteja já de olho nessas pessoas. Foi algo que a gente estava conversando, por exemplo, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós fomos contemplados no edital da Agência Espacial da FUNCAT para o benefício, né? A gente recebeu os recursos para a construção de uma bancada de teste para testar motores a propelente sólido, né? Então, diversas equipes do Brasil inteiro foram contempladas nesse edital, tanto para a bancada de teste quanto para foguetes. E em uma conversa com Danilo Saquai, não lembro o sobrenome ao certo dele, mas a Agência Espacial queria localizar as equipes no Brasil que têm esse objetivo de explorar o setor aeroespacial, né? O que é uma coisa muito boa, né? Muito, muito boa, que muitas crianças, eu particularmente criança, nunca imaginei estudar tanto esse setor quanto eu estudo hoje, com os membros do ASA, qual eu tenho um imenso carinho e
muita admiração por cada um. Então, esse acesso ao espaço pelas universidades é algo muito legal. A gente pensar que está indo para escolas, falar sobre o setor aeroespacial, falar sobre a nossa agência espacial brasileira, que quando a gente pensa em agência espacial, a gente liga logo a NASA, sendo que a gente tem uma NASA brasileira, a gente tem a nossa agência espacial. E, infelizmente, ela é pouco conhecida. Infelizmente, muita gente não sabe que temos foguetes brasileiros, né, que foram lançados, claro, não se comparado, por exemplo, ao Falcon 9, né, como o Lucas falou. Mas temos desenvolvimento tecnológico. Então, se a gente precisa começar a valorizar mais os nossos recursos, né, e ver que a gente pode realmente sonhar e concretizar nossos objetivos, né? Então, voltando ao tema, né, parte de direito espacial, como, não sei se vocês sabem, mas a próxima década, né, talvez teremos os primeiros astronautas em Marte, né, por empresas privadas, como eu disse. Então, os engenheiros formados hoje em dia terão muita coisa para fazer, né? Não que nós não tenhamos, né? Mas temos que estudar cada vez mais rovers, satélites, foguetes, para gente realmente demonstrar que temos o nosso potencial brasileiro, né? E realmente, quem sabe, termos algum astronauta brasileiro em Marte. Rose falou, o programa Cybers é um belo exemplo do nosso potencial. Verdade, exatamente. Eu não sei, estou falando muito, eu não sei se vocês sabem, mas atualmente é cobrado cerca de US$ 1 milhão por quilo para ser lançado, né? Se você quiser levar, sei lá, algo de 1 quilo para o espaço, você paga US$ 1 milhão. Então, é algo que esse setor privado, só um minuto, né? Esse setor privado está proporcionando por conta, digamos que a valorização, né, do setor econômico, digamos que vai sair bem mais barato, como eu havia dito, e os engenheiros estão cada vez mais interessados nisso. Pode falar, Rosane. Rose? Pode falar. Eu esqueci o nome da empresa, mas é a que fornece os foguetes da NASA. Esqueci o nome dela especificamente. Mas você pode se inscrever no site deles, e a cada lançamento que eles fazem para alguma empresa governamental ou não governamental, eles fornecem um certo espaço dentro. Esqueci a palavra. Eles fornecem um certo espaço na área da carga, de onde vai ser executado o lançamento. Daí, se você for selecionado, você pode mandar alguma coisinha pequenininha, tipo um nanosatélite, um CubeSat, que é o que a gente desenvolve. Axel, teu microfone tá desligado.
Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Desculpe novamente. Eu não sei onde parou, de falar, mas vou continuar aqui. Duca, pode passar, por favor? Então, já para começar a focar mais na parte de diversas engenharias, vou citar algumas, né? Porque se a gente parar para pensar, estão diretamente ligadas, se bem que todas estão. A engenharia elétrica, engenharia de alimentos, por exemplo, é algo que a gente visa tentar alcançar algum dia no Asa Branca, por exemplo. A questão, principalmente das estufas espaciais. Eu não sei se vocês sabem, mas nós chegamos a dar uma palestra sobre no Congresso Congresso de Engenharia de Alimentos, não lembro o nome do congresso, mas nós falamos sobre as estufas espaciais. Então, se o homem vai a Marte, não vamos conseguir levar muitos recursos, né? Levar, de certo período, recursos para eles sobreviverem lá. Então, temos que começar a explorar essa parte de alimentos espaciais, cultivo espacial. Então, entra a parte do plantio, de engenharia agronômica. Temos as partes das engenharias, né, como que, digamos, se a gente parar para pensar, por exemplo, na engenharia aeroespacial, a gente liga elas logo, que são as engenharias mecânicas, engenharia mecânica, engenharia eletrônica e engenharia da computação, né? Então, estão diretamente ligadas também. O setor de saúde, medicina, engenharia biomédica, a questão dos trajes espaciais estão totalmente ligados praticamente a todas essas engenharias. Não sei se vocês sabem, mas nós temos aqui no Nordeste o Habitat Marte, né? Que é um parceiro do Asa Branca, né? Então, nós temos um habitat que simula, né? Claro que não é igual a Marte, mas tentamos simular o máximo. Digamos, essa questão da habitação marciana, né, em Marte. Temos muitas áreas para trabalhar. Inclusive, a Pion, né? Pion é uma empresa brasileira, né, que forneceu nossos satélites para a competição da UBSAT. Né? O que eu falei para vocês, que temos 2 satélites em desenvolvimento. Mas temos empresas privadas brasileiras voltadas para o setor aeroespacial, né? Principalmente da parte de engenharia. Duca, passa, por favor. E agora chegamos à parte que estávamos discutindo no começo. A questão do lixo espacial. Com tantos lançamentos, né, que estão acontecendo, com tantos satélites que estão sendo lançados e prestes a lançar, temos que prestar atenção nessa questão do lixo espacial. Por isso que foi algo extremamente importante o que o Rosneide comentou no começo, sobre a definição de engenharia, né? A questão de olhar para a natureza não só como um recurso a ser utilizado, e sim a ser preservado também. Acho que esse filme todo mundo conhece, o Wall-E, né? Esse robozinho carismático. Acho que ele marcou a infância de muitos, né?
Eu espero que esteja marcando também, não sei como está sendo a questão dos filmes infantis hoje em dia, mas ele traz consigo, né, uma reflexão já para as crianças, né, sobre isso, sobre o humano sair do planeta Terra porque esgotou os recursos naturais e deixou apenas isso. Então, é algo a ser pensado e refletido por nós, futuros engenheiros, quanto os futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros profissionais de qualquer área. Luca, por favor, imagino que chegou ao fim, acertei. Não sei se vocês querem debater sobre algo agora, se vocês têm alguma dúvida. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu tentei correr um pouco por conta da minha internet que está caindo muito. Deixa eu ver aqui. Axa, como você disse no começo, estamos vivendo uma nova corrida espacial. Só fico imaginando daqui a muitos e muitos anos em pensamento ousado de colonização do planeta vermelho. Como vai ser a questão da diplomacia entre os países para ocuparem regiões? Exatamente, Vitor. Como eu tinha dito, daqui a próxima década, né, as empresas privadas estão visando astronautas no planeta vermelho, astronautas em Marte. E, como eu falei, Elon Musk falou que ia ser o rei de lá. Então, essa questão de direito espacial é algo para ser estudado agora. Né? Algo para ser já prevenido, sabe? Porque a gente sabe que tem potencial para chegar lá, no planeta vermelho. A gente sabe que vai chegar. Né? Então, a gente já tem que estabelecer normas para evitar questões de possíveis guerras, né? Imagino eu que isso vai ocasionar muitos conflitos entre países, entre empresas, em relação das regiões marcianas. Mais alguém, gente? O Lucas falou, nossa próxima preocupação diplomática já é algo que está acontecendo, regiões do espaço, na órbita da Terra. É uma questão também do turismo espacial, algo que a gente também precisa, né, debater. Que é algo que está acontecendo e vai se tornando né, cada vez mais recente. Essa parte do turismo espacial, a questão, como o Lucas falou, da órbita da Terra. Então, quem pode lançar e quem não pode lançar satélites atualmente, né? Se a gente parar para pensar. Exatamente, até o que você falou também sobre os satélites da Starlink, né, que é a empresa do Elon Musk. Eu me lembro que na época que ele estava lançando, eu acho que a cada foguete, aquele Falcon 9 que você mostrou, ele lança uns 2.000 satélites, né? E o plano é chegar aos 50.000 satélites até o final de 2030. Então, quando ele estava começando a fazer isso, eu me lembro que deu um problema com a China, porque a China não queria que esses satélites passassem por cima do território dela, sabe? Só que lá no espaço é um território de ninguém. Então, essa preocupação aí que o Vitor falou, né, sobre como a gente vai fazer para dividir o planeta vermelho, né? Como é que a gente vai fazer para dividir Marte? Já é a gente tem uma preocupação antes disso, né? Como é que a gente vai fazer para dividir o espaço na órbita terrestre?
porque o número de satélites ele cresce a cada dia, né? Com o Starlink, a gente vai ter aí uma rede de satélites muito grande. De certo, esses satélites são bem pequenos, né? Apesar de terem essas colisões anuais aí, várias colisões, mas eles são pequenos em comparação ao tamanho da Terra. Mas eu acho que a gente, como engenheiros, futuros engenheiros, já temos que nos preocupar com isso, né? Tanto em outra palestra que eu assisti no workshop da FENEA, a FENEA, a Federação Nordeste Aeroespacial, um dos palestrantes ele falou sobre os serviços que seriam prestados no futuro, né? Então, quando a gente estiver lá orbitando Marte, né, a gente já tem uma base espacial aqui na órbita da Terra. Então, quando a gente estiver orbitando Marte também, quais são os serviços de engenharia, né, que vão prestar que vão prestar algum tipo de algum tipo de serviço mesmo, né, a essas pessoas que vão estar lá vivendo em Marte ou então trabalhando na estação espacial, né? Então, é interessante a gente pensar isso. É muito importante essa questão da integração da engenharia com a natureza. E, assim, o que está motivando tantas empresas hoje em dia a investirem na exploração espacial, né, principalmente em Marte, é a exploração do próprio planeta, né? A gente deixar a Terra. Então, Elon Musk já falou sobre isso, inclusive. A gente deixar a Terra não mais intacta, não mais intacta, porque a gente já modificou toda a geografia possível, né, que a gente tinha aqui. São poucos lugares que o ser humano ainda não tocou. Mas a gente deixaria a Terra como a nossa casa, o nosso lugar, que não teria mais esse tipo de exploração, né? Você, sei lá, para arrumar material de manufatura, né? Então, desde ferros, pra, basicamente tudo que a gente usa hoje, né, vem dessa matéria-prima que a gente tira da Terra, do Sol. Então, a gente pegaria isso de outros planetas, Marte serviria como uma grande mina espacial, e a Terra ficaria somente para a gente viver, né, como seres humanos. Então, são vários pensamentos, né, que a gente tem sobre o futuro, mas a gente não dá para prever com certeza como vai ser, mas com certeza, na história da humanidade a gente viu aí várias guerras, então é quase que certeza que vão ter guerras no futuro para a gente tanto separar bem essa diplomacia, né, no planeta vermelho ou em qualquer outro planeta que a gente venha explorar, mas também a exploração desses recursos, né? Como é que a gente vai fazer isso? Sei lá, vamos imaginar que a gente ache um material muito melhor do que o material que a gente usa aqui na Terra, sabe? Então, o país que achar primeiro vai querer explorar isso sem compartilhar com outro país, sabe? Eu imagino a China e os Estados Unidos. Então, o que achar primeiro não vai querer compartilhar com outro. Tem todas essas... O hélio 3. Eu não conheço esse componente. Acho que é um componente químico, né? Enfim. Mas são todas discussões, né, que a gente imagina e a gente tenta prever como engenheiros, né? O engenheiro sempre tem que estar olhando para o futuro. Concordo muito com o Lucas. Mas respondendo o que o Matheus falou, né? Ele disse, Axa, você acha que a velocidade do desenvolvimento para descobrimento da área espacial acompanha a velocidade do superlotamento atual da Terra, na Terra? Mais ou menos, Matheus. Porque eu li uma vez uma reportagem no meu país. Eu não sei se isso é fake news,
não lembro, mas isso é o que eu li. Que na metade do século, né, em 2050, há um prognóstico, digamos assim, que a população da Terra vai começar a decair, digamos assim. Então, isso é uma esperança. Não sei se eu falo isso como esperança em relação aos recursos naturais, mas imagino eu que estejam barra a barra nessa questão do desenvolvimento tecnológico social. Vitor Valente perguntou: esse Habitat Mate é do Rio Grande do Norte? Isso, Vitor, do Rio Grande do Norte. E ele falou sobre o hélio 3, né? O hélio 3, que eu me lembro, é um componente muito raro, né? E, se eu não me engano, há explorações espaciais sobre ele para procurar ele em outros planetas, ele em Marte, na Lua, não lembro. Mas essa questão que o Matheus, essa pergunta que o Matheus fez é muito boa. O L3, se eu não me engano também, ele pode ser utilizado na área da engenharia mecânica, né? Se não me engano, é um material resistente. Mais alguma pergunta, indagação, sugestão? Não sei. Então, gente, quero agradecer a presença de todos aqui nessa palestra. Agradecer ao Asa Branca, né, por proporcionar esse evento. Agradecer a todos os envolvidos, né? Maria Eduarda, que é a chefe da equipe de educação aqui no Asa Branca, que estava liderando os outros membros para realizarem esse evento, e foi um marco, né, na história do Asa. Foi o primeiro, né, a primeira semana. E sabe, teremos outras, né? Quem sabe não sei esse ano ainda, porque estamos no final. Mas obrigada por terem vindo, obrigada por ficarem, obrigada por entenderem a questão da minha internet. Eu vou ver se abro minha câmera aqui pelo menos, para vocês me verem. Aqui. Vitor, esse evento foi fantástico. Fico cada vez mais feliz com o setor aeroespacial crescendo no nosso país e as pessoas envolvidas fazendo isso acontecer. Ai, Vitor, isso é muito bom. Essa questão do network, né, que a gente está começando a ter com as outras pessoas, com vocês, é incrível, né? É muito surpreendente o quanto a gente vê as pessoas começando a explorar, querendo cada vez mais aprender sobre esse setor. Isso é incrível. Oi, Alexandre, pode falar. Oi, boa noite, tudo bem? Então, eu não sou da área de engenharia, eu sou historiadora, mas atualmente eu atuo na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Em tecnologia, inovação e produtos. E a engenharia aeroespacial, ela tem entrado no meu radar, principalmente porque também faço pesquisas na área de inteligência artificial. Então, é muito interessante, como eu tenho 42 anos atualmente, né? Então, eu vi aí ao longo de décadas a engenharia aeroespacial, muito voltada à questão da NASA, né? Que é o expoente máximo que a gente conhece até hoje, mas como a gente está vendo, hoje, inclusive o Brasil e outros países estão despontando, né, nessa engenharia aeroespacial, né? E isso é muito gratificante, né?
saber que o Brasil está atuando cada vez mais e que está despontando várias pessoas jovens, inclusive, dentro dessa engenharia específica, que antes era uma coisa tão inatingível, né, quando eu era criança, digamos assim, que parecia que precisa ir para a NASA para poder ter acesso, né? E aí parecia uma coisa muito inatingível, assim, então fico muito contente em ver esse momento e com 42 anos poder estar participando, mesmo que nas margens, nas beiradas, desse movimento também. Isso é incrível. Os meus pais, né, são professores de história e desde pequena eles sempre me contaram essa questão da Guerra Fria, essa parte da corrida espacial, o que indagou mais, né, essa minha busca pelo setor. Então, é muito bom ver, ter a senhora aqui, né? Por ser uma linha de pesquisa da senhora é incrível, né? E eu fico muito feliz com isso, muito, muito, muito feliz. Não, Por... eu fico feliz também de estar podendo estar participando dessa palestra e pelo que vocês comentaram, né? Até tem a última questão que, né, a gente já estava se despedindo, mas eu queria só fazer um adendo, né, sobre a pergunta ali da questão que foi colocada, sobre se o nosso desenvolvimento estava, né, estava no mesmo nível da nossa população. E eu acho que atualmente a gente está chegando a um ponto que, né, eu trabalho com algumas pesquisas na área de inteligência artificial. E tem a questão da natalidade, né, que está diminuindo exponencialmente, né? E as pessoas elas estão ficando mais velhas, né, do que, por exemplo, na década de 80 era o contrário. As pessoas eram, por exemplo, o Brasil era um país jovem, né? E essa proporção, porque a gente está aumentando a nossa qualidade de vida. Eu participo de palestras sobre Health Tech também, e fala muito sobre a longevidade que a gente vai alcançar. Então, tem palestrantes, né, do MIT, Harvard, que já falam que a nossa geração, a minha já, e claro, a de vocês também, né, já tem potencial genético para estar vivendo 150, 170, 200 anos, né, com a nossa potencialidade atual, sabe? Então, o gap vai ser muito grande. A questão, como historiadora, de a gente, da questão da nossa natalidade diminuir, porque isso a gente já está vendo, por exemplo. Opa, Ah, gente, eu pensei que tinha sido eu. a minha internet caiu, desculpa, eu vou tentar resumir. O Japão, ele é um país que hoje, por exemplo, eles têm uma alta qualidade de vida, a natalidade deles está caindo, a média da população já está em 60 anos para 70, né? Então, Professora? Também vi, fiquei curiosa. Vou esperar uns 2 minutos.
Isso, sobre as gerações atuais. Não sei se ela vai retornar, vou esperar uns minutos. Mas, por enquanto, né, o potencial do ser humano, mas eu entendi isso, Vitor. Potencial, não que vamos chegar agora, né? É muito interessante. Eu queria até perguntar para a professora sobre essas palestras, né? Onde ela está assistindo, onde ela assistiu, se estão disponíveis. Porque eu não sei vocês, mas foi muito interessante. Gente, André publicou aqui para vocês acompanharem o portal da pós-graduação da Engenharia Aeroespacial da UFPE. Porque não sei se vocês sabem, mas a nossa querida Universidade Federal de Pernambuco, ela tem esse programa de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial. Então, tá do ladinho da gente. Então, acompanhe o portal. Outra coisa, não sei se vocês sabem, mas o Asa Branca está com um processo seletivo aberto para várias áreas. Se vocês quiserem, o link da inscrição tá na nossa bio do Instagram. A professora voltou. Professora? Espera aí. Oi, desculpa, minha internet caiu também, aqui está oscilando. Por isso que eu Tudo entendo bem. o que te aconteceu, sabe? Peço perdão. Mas então, ah, então esse caso, ele é um dos extremos que está sendo estudado e, né, tem uma área agora que está surgindo dentro da questão da inteligência artificial, que é o futurismo, que é todas as correlações da engenharia com a economia, com a probabilidade de qualidade de vida, com a health tech, né, todas elas combinadas para essa nova forma de ver o mundo, né, com essas probabilidades do que vai acontecer daqui a 50, 60, 70 anos. E uma delas é a queda da natalidade. Inclusive, porque, por exemplo, no Japão, com o avanço tecnológico que eles têm avançado, né, eles já, até 2050, existe uma projeção que eles não vão mais ser filhos, praticamente, né? E porque eles já não vão sentir mais essa necessidade, ainda mais com o aumento da possibilidade de você viver 200 e poucos anos. Porque por que a gente tem filhos? Para a gente perpetuar a nossa espécie. E já existem projeções dentro do futurismo, da inteligência artificial, da Reftelk, palestras que eu tenho participado, de que a necessidade de você, vou colocar bem entre aspas, procriar, não vai mais ser necessária nesse sentido. Então, por exemplo, no Japão, eles já não estão mais com essa visão que a gente tem ainda, né? Das nossas relações humanas no modo mais natural possível. Então, por exemplo, até 2050 existe uma projeção de que as relações deles não vão mais ser humanas. Tanto é que já ali os robôs sexuais, eles já são não só uma possibilidade, mas já existem e só tendem a aumentar. Entende? Porque o sexo para eles já não é mais nesse sentido. Então, com a singularidade que está querendo se atingir com a inteligência artificial, com o ser humano, com a nanotecnologia, com a possibilidade de a gente viver até, né, de 100 e pouco, 200, até 300 anos, e ir além, como tem gente que está, sabe, as big techs, inclusive, elas estão colocando muito dinheiro nesse tipo de investimento, né? Então, a taxa de natalidade, ela tende muito a cair. Isso não é uma projeção certeira, isso é uma projeção que daqui a 30, 50 anos, a gente pode até cair pela metade, porque as pessoas elas vão querer viver mais, e a gente já está vendo isso acontecendo, se for ver bem, né? A gente não quer mais ter filhos. Eu, por exemplo, tenho 42 anos e não tenho filhos. Foi uma decisão consciente, que na minha época, quando eu escolhi há 20 e poucos anos atrás, não era uma coisa que muito comum, mas já estava acontecendo.
Agora, a consciência de você poder se relacionar, né, sexualmente falando, e não querer mais ter filhos e perpetuar a espécie independente disso, seja por que artifícios, seja pela singularidade, por viver muito mais, ou pela manipulação genética, que também está sendo considerado, então é muito possível, né, dentro das projeções atuais, que a gente realmente tenha mesmo uma baixa da natalidade que tende até a cair, né, a população humana, mas isso são tudo projeções, assim. Eu peço desculpas se eu me alonguei ou se eu fiquei peço desculpas, assim, acho que eu me alonguei demais, mas enfim, era esse ponto que eu queria colocar, assim. Não, professora, de forma alguma. Inclusive, eu queria até o contato da senhora, não sei se a senhora disponibiliza, Sim, para sim. conhecer melhor sobre isso, porque é muito interessante tudo que a senhora falou. Exatamente, muito interessante. Sim, eu disponibilizo, sim, eu tenho, pode me pedir pelo direct depois do Instagram, que eu estou sem um WhatsApp no momento. Ah, ok. Tá certo, professora. Muito obrigada por essa fala, professora. Muito obrigada. A senhora não se estendeu. Foi de extrema importância. E grata, estou muito grata pela participação e pela fala. Eu Acho que que foi agradeço, muito enriquecedora. eu que agradeço pela possibilidade de estar fazendo esse adendo, né? É que são projeções que eu acho que vai influir de alguma forma futuramente até para a nossa projeção né, nesse sentido que hoje a palestra está sendo falada, né? Na questão de como é que depois a gente vai ver essas viagens espaciais, né? Com que intuito, né? E como isso vai influir depois na Terra, né? Todas essas questões, né? Então, eu acho que isso está implícito também na questão de quantas, né? Porque hoje a gente conta com 7 bilhões. E se a gente for, né, numa projeção de exponencialidade, né, da natalidade, só que agora a gente já está vendo o inverso, a exponencialidade, a gente está parando, a gente está voltando a uma projeção geométrica, né, enquanto natalidade humana, né, o modo como a gente está se reproduzindo e a velocidade ela está caindo a uma projeção geométrica, e a exponencialidade, né, é, da, da, da tecnologia, do conhecimento, dos avanços tecnológicos, eu acho que ela já sobrepujou, matematicamente falando, né? Como eu falei, eu não sou engenheira, mas enfim, essas partes eu estudo muito, até pela questão que eu estudo a inteligência artificial, né? Então isso está implícito um pouco essa questão da engenharia e tal. Mas então era só isso. Eu agradeço pela oportunidade de estar falando sobre. Obrigada, professora. A Vitor falou e de imaginar que no século XIX tinham pessoas que morriam de dor de garganta por não terem a tecnologia que temos hoje. É verdade, Vitor. Triste também. É, Não, não, é fascinante, assim, o mundo da health tech, da nanotecnologia, é, eu acho que ela está avançando, inclusive, porque já tem esse desejo antigo, né, desde a época ali das corridas espaciais, então eu acho que isso foi paralelamente, né, sendo tipo como assim uma preparação para a gente estar alcançando esses voos mais longos, né, e, enfim, então se pensar que hoje a gente não só tem a possibilidade, como a gente já, né, a gente já dispõe de tudo que é necessário para a gente estar tendo essa vida longínqua, né, e produtiva, com qualidade de vida, né, de 200 e poucos anos, e até ver a questão do envelhecimento, e tem pesquisadores que até já veem a mortalidade como uma mera doença, é bem impressionante mesmo, né? Como ele bem colocou, né? Não faz 200, 300 anos que as pessoas morriam por uma gripe, né? Ou como gripe espanhola agora.
no início do século XX, e agora a gente já tem essa possibilidade enfim, de estar vivendo o que eu via quando eu era criança nas Jornadas das Estrelas, né? Eu espero poder ainda ver esse futuro sendo alcançado nesse sentido mais positivo, né? Porque acho que a gente está precisando dessas projeções mais positivas para o nosso futuro como um todo, né? Isso, professora. Exatamente. Eu vou encerrar aqui essa palestra em como nosso evento com uma imensa gratidão e agradeço novamente a presença de todos, não só que compareceram hoje, mas as outras palestras também. Agradeço ao professor Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, por ajudar a equipe de educação. Agradeço novamente a nossa chefe, Maria Eduarda, por guiar, né, os membros, bem como aos membros de educação. Decola a asa e vamos nessa. Obrigada, pessoal. Boa noite.